Tem algo muito errado acontecendo. Você já percebeu que quanto mais o tempo passa, mais as pessoas dependem de remédios para tudo? Para dormir, para acordar, para comer, para digerir, para não sentir dor, para conseguir viver. Mas e se eu te disser que existe alguém que faz exatamente o contrário? Que tem 81 anos, acorda antes do sol nascer, sobe na bicicleta e pedala como se tivesse 30, sem tomar nenhum comprimido. Nenhum. Nem para pressão. Nem para dor. Nem para nada. É difícil de acreditar, né? Porque tudo que te ensinaram até hoje vai contra isso. Desde criança você ouve que o corpo vai quebrar, que os órgãos vão falhar, que com a idade vem a doença, como se fosse regra, como se fosse destino. Mas e se for tudo uma construção? E se essa ideia de que envelhecer é adoecer for só mais uma mentira para você consumir até o fim da vida? Ele existe. Mora num vilarejo simples. Nada de luxo, nada de plano de saúde, nada de remédios controlados. Só terra, sol e silêncio. E um segredo que ele guarda há décadas. Um segredo que libertou ele da prisão química que a maioria das pessoas nem percebe que vive. Você consegue imaginar o que é acordar sem dor nenhuma no corpo? Ter energia de sobra, lucidez, disposição. Aos 81 anos? Parece milagre, mas não é. É o resultado de uma decisão feita ainda na juventude. Uma escolha que foi contra tudo e todos. Mas a verdade incomoda. Porque se ele conseguiu, por que tanta gente com 50 já vive arrastando corrente? Porque a sua geração tá morrendo antes dos 60, com sacolas cheias de remédio e a alma vazia? Ninguém fala sobre isso. Ninguém te prepara para a realidade. Que talvez, só talvez, você tenha sido condicionado a aceitar a dor como parte da vida. A doença como castigo. O remédio como salvação. Mas não é. Esse homem não é um guru, não é um médico, nem um influencer de saúde. É só um ser humano comum que fez uma escolha incomum, não entregar o próprio corpo à indústria. E isso muda tudo. Porque se ele conseguiu, você também pode. E talvez, só talvez, o que te prende à farmácia não seja o corpo, seja o medo. Medo de descobrir que existe outra forma. Medo de acordar. Medo de viver sem precisar de nada disso. Quando se fala em saúde, a maioria pensa em exames, consultas e receitas. Mas a raiz da verdadeira saúde, ou da destruição dela, começa muito antes disso. Começa na infância. No que se vê. No que se sente. E ele viu demais, cedo demais. Com apenas 14 anos, sentiu a presença da morte bater 2 vezes na mesma porta. Primeiro foi o pai, um homem trabalhador, que nunca reclamava, que todo dia acordava às 5 da manhã para garantir o pão na mesa. Mas que caiu no chão da cozinha como se tivesse sido apagado por Deus. Infarto fulminante. Morreu com 54 anos. Ninguém entendeu. Parecia tão saudável. 3 anos depois, foi a mãe. Uma mulher de fé, que nunca deixava faltar o chá quente, a comida caseira, o colo. Mas que passou a ter dores de cabeça cada vez mais fortes, esquecimentos estranhos. Até que, numa manhã de domingo, seu corpo parou de responder. AVC. Morreu com 52. Ele ficou só. 2 velórios em 3 anos. Uma alma adolescente esmagada pela sensação de que a vida é curta, cruel e imprevisível. Enquanto os outros meninos se preocupavam com provas da escola, ele olhava pro teto e perguntava para si mesmo: será que eu vou morrer cedo também? Mas foi ali, entre lágrimas e silêncio, que nasceu uma promessa. Não daquelas promessas bonitas de livro de autoajuda, mas uma promessa silenciosa, feita no escuro do quarto, com o coração estraçalhado e os olhos secos de tanto chorar. Eu não vou morrer como eles. Era uma frase simples, mas carregada de fúria. Porque por trás daquela decisão havia mais do que medo. Havia raiva. Raiva de ver como a vida foi levada no piloto automático. Raiva da comida cheia de gordura e sal. Raiva das noites mal dormidas. Raiva da ignorância, do abandono do corpo, da confiança cega no doutor. Ele não tinha respostas. Mas sabia que aquilo não era certo. Que o destino dos pais não podia ser o dele também. Enquanto a maioria das pessoas cresce sonhando com dinheiro, sucesso, status, ele passou a sonhar com uma coisa só: longevidade com lucidez. Viver. Mas viver de verdade. Não entubado, nem sedado, nem dependendo de comprimidos para aguentar o dia. E foi essa promessa que moldou tudo que veio depois. Foi essa dor que virou semente. Semente de uma vida que ninguém esperava. Mas que ele mesmo decidiu cultivar.
A vida tem um jeito estranho de testar as promessas que a gente faz no silêncio. Você diz que vai mudar, que vai viver diferente. Mas o tempo passa, o mundo aperta, e sem perceber, você entra no mesmo ciclo que jurou evitar. Aos 39 anos, ele acreditava estar no controle. Trabalhava duro, sustentava a casa, comia do jeito que dava, dormia pouco e vivia correndo. Como todo mundo. Até o dia em que o chão sumiu. Foi no meio do expediente. Um zumbido nos ouvidos, a vista escurecendo, o corpo pesado. Quando acordou, estava na maca, cercado de luz branca e vozes abafadas. A pressão estava 19/10. Um passo do colapso. O médico nem fingiu delicadeza. Se não começar o tratamento agora, talvez você não veja seus filhos crescerem. A frase ficou ecoando na mente dele como uma sentença de morte antecipada. Tratamento? Que tratamento? Uma sacola de comprimidos que ele teria que engolir todos os dias pelo resto da vida? Era isso que chamavam de solução? Naquela noite, sozinho, sentado no sofá com a receita nas mãos, ele sentiu um misto de pavor e indignação. Como é que me oferecem prisão em forma de pílula e chamam isso de cura? Era como se tivessem assinado seu destino, dependência, efeitos colaterais, consultas intermináveis. E a vida, onde ficava? Ele teve medo, claro que teve. Mas o medo maior era o de repetir o ciclo dos pais. Morrer aos 50, com o coração estourado e a alma exausta. Então ele decidiu. Não ia tomar. Não ia seguir o protocolo. Não ia entregar o corpo para a máquina. Contou para a família. A esposa chorou. Os amigos chamaram de inconsequente. No trabalho, disseram que ele estava em negação. Você vai acabar morrendo, seu teimoso. Mas ele não via teimosia. Via coragem. Porque aceitar comprimidos era fácil. Difícil era olhar para dentro e mudar tudo que estava errado. Ali nascia não só a revolta, mas a jornada. A travessia para um lugar onde poucos têm coragem de ir. A vida sem remédios. Sem muletas. Sem dependência. Apenas ele, o corpo, e a promessa feita décadas antes. 3 dias depois da sentença médica, ele ainda não dormia direito. A cabeça pesava, o peito ardia. Não era só a pressão alta, era o peso da dúvida. Tinha recusado os comprimidos, sim. Mas, e agora? O que fazer quando se diz não a tudo que o mundo oferece como resposta? Na manhã daquele 3º dia, com o corpo ainda tonto e a mente girando, ele saiu de casa sem rumo. Precisava pensar, respirar, fugir. Pegou uma trilha antiga, onde a mata engole o som da cidade, onde o silêncio pesa diferente. Foi andando, tropeçando nos próprios pensamentos, até que viu uma figura sentada à sombra de um jatobá. Um velho, pele marcada como casca de árvore, olhos afiados como lâmina, e um sorriso sereno que desarmava qualquer armadura. Devia ter quase 100 anos. Não tinha mais dentes. Mas a voz atravessava o ar como se viesse de um lugar que ninguém mais alcançava. O velho olhou para ele e falou como quem já sabia. Você não tá doente, meu filho. Você tá intoxicado. Foi como um soco no meio do peito. Porque ninguém tinha dito aquilo. Todos só falavam em tratamento, em comprimido, em controle. Mas ali estava alguém que não queria controlar nada. Queria libertar. Eles sentaram ali mesmo, na terra. E por horas, ele ouviu. Ouviu histórias de outro tempo. De como o velho vivia sem remédios, sem médico, sem medo. De como usava o corpo, o alimento, o silêncio e o sol como aliados. De como reconhecia cada sinal do organismo, como quem lê um mapa antigo. E, no fim, o velho estendeu um pedaço de papel amarelado, com uma letra tremida e firme. Era mais que uma receita. Era um ritual. De autocuidado. De desintoxicação. De retorno. Nada milagroso. Nada de fórmula mágica. Apenas plantas, horários, pausas, movimentos. Vida simples. Verdadeira. Ele guardou aquele papel como quem segura um tesouro. Porque naquele momento, sob aquela árvore, ele entendeu algo que ninguém mais tinha explicado. A doença não era falta de medicamento. Era excesso de ruído, de veneno, de pressa. E o velho, sem diploma, sem jaleco, sem laboratório, tinha mostrado a saída. Naquele pedaço de papel estava escrito o que parecia ser um segredo perdido no tempo. 4 coisas. Tão simples, tão óbvias, que quase pareciam brincadeira. Água morna com limão em jejum. Um dente de alho cru.
amassado, com fé. Uma colher de azeite extra virgem puro. E uma caminhada silenciosa sob o sol da manhã. Nada além disso. Nenhuma cápsula, nenhuma bula, nenhuma farmácia. Apenas o corpo em contato com a terra, e o alimento em estado bruto. Ele começou no dia seguinte. Ainda desconfiado, ainda cansado, ainda sem acreditar totalmente. Mas alguma coisa nele, talvez o olhar do velho, talvez a lembrança dos pais no caixão, empurrou-o adiante. Acordou antes do sol. E sem pensar demais, espremia o limão na água morna como quem renascia. Pisava no chão ainda úmido de orvalho. Sentia o alho queimar na garganta. E deixava o sol lamber sua pele. No primeiro dia, nada mudou. No segundo, sentiu o intestino acordar. No terceiro, começou a dormir melhor. E no sétimo dia, ele percebeu que os zumbidos tinham cessado. A cabeça já não doía. O coração já não pesava. A alma respirava. Uma semana. 7 dias de um ritual ancestral, que o mundo moderno insiste em desprezar. 7 dias que o separaram da sentença que o médico havia dado. Sem remédio, você não vai ver seus filhos crescerem. Agora ele via. Via os filhos rindo, brincando, comendo junto à mesa. E, mais do que isso, via a si mesmo. Pela primeira vez em décadas, ele se sentia vivo. Um mês depois, voltou ao consultório. Não porque queria, mas porque precisava encerrar um ciclo. Fez os exames. A enfermeira conferiu os números e estranhou. Chamaram o médico. Pressão, 12/8. Coração limpo. Organismo estável. Sem nenhuma medicação. O médico perguntou o que ele tinha feito. Ele sorriu. E só respondeu: eu comecei a me ouvir. Porque no fim, era isso que aquele ritual escondido no tempo fazia. Calava o barulho externo para que o corpo finalmente falasse. Não era mágica. Era memória. Era o corpo voltando ao que sempre soube fazer. Curar a si mesmo. A cura, quando é verdadeira, não vem sem custo. Ela cobra silêncio. Ela cobra renúncia. Ela cobra solidão. E foi isso que ele encontrou logo depois de começar a melhorar. Enquanto o corpo reagia, enquanto a pressão se estabilizava, enquanto a alma ganhava fôlego, o mundo ao redor desmoronava. Os filhos, que antes mal prestavam atenção, passaram a se revoltar. Pai, você tá se matando. Você precisa confiar na medicina, não nessas coisas de mato. A esposa, silenciosa, chorava escondido. À noite, ele ouvia o soluço abafado vindo do banheiro. Ela não dizia nada, mas o olhar era um pedido de socorro. Ela queria o homem vivo, mesmo que dopado. Não entendia que ele, agora, estava vivo justamente por ter largado tudo. Ele tentava explicar. Mostrava os exames. Falava do velho do campo, do ritual, da paz que sentia. Mas ninguém ouvia. Porque o medo fala mais alto. Porque o vício em pílulas é socialmente aceito. Já a autonomia, não. Foi ali que começou a parte mais difícil da jornada. Não foi o alho. Não foi a caminhada. Não foi o jejum. Foi olhar para a própria casa e perceber que estava só. Teve dias em que pensou em ceder. Quando as crises vieram, porque vieram, o coração acelerando, a dúvida sussurrando, a ansiedade apertando o peito. Ele olhava para a caixinha de comprimidos na gaveta e pensava: e se eu estiver errado? Mas então fechava os olhos. E via o pai, caído no chão da cozinha. Via a mãe, com o rosto torto, pedindo ajuda com os olhos. E lembrava: eu prometi. Eu não vou morrer como eles. Seguiu. Mesmo sem apoio. Mesmo sendo chamado de teimoso, radical, irresponsável. Porque no fundo, ele tinha algo que ninguém ao redor compreendia. Liberdade. Enquanto todos dependiam de caixinhas. Para dormir, acordar, digerir, pensar. Ele se reconectava com algo mais antigo que qualquer farmácia. O corpo. A natureza. O instinto. A cura não é confortável. Ela rasga, ela isola, ela incomoda. Mas é real. E por isso, ele persistiu. 42 anos se passaram desde o dia em que ele desmaiou no trabalho. Aquela imagem ainda vive em algum canto da memória. O chão frio, os rostos em pânico, a sirene da ambulância, o diagnóstico. Pressão 19/10. E uma sentença travestida de cuidado. Tome isso, ou morre. Ele não tomou. E agora, aos 81 anos, ninguém mais discute com ele.
Hoje ele acorda com o sol, sem despertador, sem pressa. Vai até a horta, mãos na terra, cheiro de orvalho. Escolhe o que vai comer com os dedos, não com rótulos. Pica os temperos. Esquenta a panela. E cozinha o próprio alimento, com calma, com atenção, com alma. Depois, sobe na bicicleta. Não porque precisa ir a algum lugar, mas porque o corpo pede movimento. E ele aprendeu, com o tempo, que quem para, apodrece por dentro. Ele vê os amigos. Ou melhor, viu, porque muitos já não estão mais aqui. A cada ano que passava, um deles sumia. Primeiro, o da cerveja aos domingos. Depois, o vizinho da risada fácil. Depois, o companheiro de infância. Todos vencidos, lentamente, pela mesma doença silenciosa, a dependência. Não de uma só coisa, mas da soma de tudo. Comprimidos, ultraprocessados, sofá, televisão, medo. Ele tentou avisar. Lá atrás, quando ainda era visto como excêntrico. Falava da caminhada, do alho, da simplicidade. Mas riam. Chamavam de louco, de esquisito, de velho do mato. Hoje, ninguém ri. Alguns tentam copiar, outros lamentam. Mas a maioria só assiste de longe. Porque é mais fácil admirar o milagre do que praticar o ritual. Ele não precisa mais convencer ninguém. Porque agora, seu corpo é a prova viva da escolha que fez. Não há cartaz. Não há troféu. Não há manchete. Mas há uma resposta. Silenciosa, contínua, inquestionável. Está nos passos firmes. Nos olhos despertos. Na ausência de receitas médicas. Na bicicleta encostada no muro, ainda suja de barro. Enquanto muitos contam comprimidos. Ele conta folhas novas na horta. E vive. Inteiro. Livre. Real. Quando perguntam o que ele fez para chegar tão longe com tanta vitalidade, ele responde com um sorriso calmo. Eu só escolhi viver. Viver sem correria. Sem veneno no prato. Sem pânico em cada dor de cabeça. Sem a coleira invisível da dependência farmacêutica. Ele não odeia os médicos. Não despreza a ciência. Mas aprendeu que o corpo fala. E quase sempre sussurra antes de gritar. E que se a gente aprender a ouvir, talvez nunca precise correr atrás da cura. Porque já estará vivendo nela. A verdadeira liberdade. Não é ter dinheiro, status ou uma conta cheia. É poder acordar e sentir o corpo leve. É respirar sem dor. Caminhar sem ajuda. Comer sem culpa. Dormir sem precisar se anestesiar. É olhar no espelho aos 81 anos e dizer: eu não me traí. Eu me cuidei. Eu honrei a promessa. Porque sim, ele prometeu que não morreria como os pais. E ele cumpriu. Com ritual, disciplina e fé na natureza. Enquanto muitos esperam por milagres enlatados, ele construiu o dele com as próprias mãos, colhendo, sentindo, vivendo. A verdadeira liberdade é estar em paz com o seu corpo, com suas escolhas, e com o caminho que você escolhe trilhar. E se isso fez sentido para você, se em algum momento dessas palavras você se viu ali, nesse espelho turvo da rotina, escreve aqui nos comentários. Eu tô aqui. Quero saber quem ainda não desistiu. Quem ainda acredita que é possível recomeçar. Mesmo que doa, mesmo que ninguém mais entenda. Preste muita atenção, é importante que saibam. As informações contidas neste vídeo são apenas para fins informativos gerais e não pretendem substituir o aconselhamento médico profissional. Para diagnóstico e tratamento de qualquer problema de saúde, consulte um médico qualificado. Muito obrigado por assistir ao vídeo de hoje. Espero que essa jornada tenha tocado algo dentro de você e mostrado uma nova perspectiva sobre o que realmente pode transformar a sua saúde. Agora, deixe nos comentários qual alimento ou prática você gostaria de ver no próximo vídeo. Quem sabe não falamos sobre ele aqui em breve. Se você ainda não se inscreveu no canal, aproveite para se inscrever, deixar o seu like e ativar o sininho das notificações. Isso ajuda demais o canal a crescer e permite que este conteúdo chegue a mais pessoas que precisam dessas informações. Agora, eu te pergunto, depois de aprender tanto sobre os benefícios da água morna com limão, o alho cru, o azeite extra virgem e a caminhada em jejum, e como esses rituais podem mudar sua vida, como você pretende incorporá-los na sua rotina? Me conta aqui nos comentários. E não saia do vídeo agora, porque temos 2 vídeos aparecendo aí na tela final. Escolha um e continue com a gente nessa jornada pela saúde natural. Muito obrigado por assistir, e até o próximo vídeo.